Certo, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa em textos históricos e antigos, raramente vem à cabeça um suspense político daqueles de roer as unhas, não é verdade? Mas na nossa análise de hoje, é exatamente isso que a gente vai encontrar. O capítulo 33 de Êxodo passa longe de ser só uma historinha religiosa. É um thriller diplomático de altíssimo risco, literalmente. A tensão no ar é palpável, e os detalhes de como eles lidaram com essa crise, olha, são simplesmente fascinantes. Chegou a hora de olhar para tudo isso por uma lente completamente diferente. E para entender a gravidade da coisa, a gente precisa captar a mentalidade do Antigo Oriente Próximo. Porque a proximidade física de uma divindade santa com um povo rebelde não era nem de longe vista como algo fofinho ou reconfortante. Pelo contrário, era absurdamente volátil. Pensa nisso como se fosse radiação pura, sabe? Uma fonte de energia tão monumental que poderia consumir o povo no menor vacilo. E é com essa ameaça latente, com esse perigo no ar, que toda a nossa história começa a desenrolar. O que nos leva, claro, à primeira parte da nossa análise, a crise do Tratado Divino. O contexto aqui é tenso. Tudo isso acontece logo depois daquela quebra desastrosa do tratado original. Sim, o famoso episódio do bezerro de ouro. O clima geral é de incerteza total. E a consequência dessa desobediência chega através de um veredito direto e francamente devastador. A promessa inicial era de que a presença divina caminharia fisicamente ali, no meio de todos. Mas agora tudo foi suspenso. É o exato instante em que o relacionamento diplomático entra em colapso oficial, dando início a um isolamento bem assustador. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, porque a terminologia política da época explica a situação perfeitamente. A dinâmica inteira se encaixa na geopolítica clássica de um suzerano e um vassalo. O suzerano é o rei todo-poderoso e protetor. O vassalo é a nação subordinada. Depois de uma traição pesada por parte do vassalo, o suzerano segue a cartilha diplomática da antiguidade. Ele retira a sua presença militar e real de perto da nação, por pura cautela. E a reação humana a essa catástrofe é muito reveladora. Os rituais de luto da cultura deles entram em ação na mesma hora. Quando a notícia devastadora cai como uma bomba, eles não ficam só chorando. Eles tiram todo e qualquer ornamento físico. Retirar as joias não era só para mudar o visual, tá? No mundo semítico antigo, isso era um rito profundo de humilhação pública. Era literalmente submeter toda a identidade estética da nação, aquele mesmo ouro que tinha virado ídolo, à dor brutal da separação. Isso muda até a geografia do lugar, como a gente vai ver no nosso segundo segmento, o posto avançado temporário. Olha só que contraste incrível. A geografia do acampamento passa a refletir exatamente o estado emocional e político de todo mundo. A distância física vira a maior prova visual de que o tratado foi para o espaço. O plano original era construir um tabernáculo magnífico, bem no centro, simbolizando união total. Mas aí a realidade bate à porta e eles precisam improvisar uma tenda da congregação armada bem longe, fora dos limites do acampamento. Essa tenda funciona como uma verdadeira zona de amortecimento diplomático. O povo só fica olhando de longe, das portas de suas casas, com um temor absurdo. A barreira no relacionamento virou uma barreira física dolorosa. Ah, e tem um detalhe fascinante aqui sobre como eles mantinham a segurança dessa linha de comunicação. Josué, um jovem assistente, simplesmente não arredava o pé da tenda. Isso pode parecer pouca coisa, mas reflete uma prática antiga crucial. Os espaços sagrados de oráculo precisavam ser guardados contra qualquer invasão ou impureza. Era preciso ter uma sentinela de plantão garantindo a integridade desse posto avançado o tempo todo, enquanto o líder se ausentava. O que nos traz, naturalmente, para a terceira parte da nossa investigação: diplomacia face-to-face. Bom, com o caos instaurado e a população inteira numa espécie de quarentena espiritual à distância, alguém precisa entrar nessa zona de perigo e tentar o impossível: mediar e restaurar o acordo. Esse mediador é Moisés. Mas o pulo do gato aqui é entender a natureza dessa relação. O texto diz que a comunicação acontecia face a face, como quem fala com um amigo. Só que, atenção, no Antigo Oriente, amigo do rei não é uma metáfora sentimental ou poética. É um título oficial e pesadíssimo das grandes cortes. Era o conselheiro de mais alta patente. Falar face a face era o privilégio diplomático máximo, um acesso limpo e direto, sem a necessidade de intermediários. E é bem no ápice dessa tensa reunião diplomática que surge aquela pergunta que vale $1 milhão. Sem a presença física que os guia, o que de fato diferencia essa nação de qualquer outra tribo nômade perdida ali no deserto do Sinai? Pensa bem, sem o líder principal, o projeto de nação inteirinho desmorona, a identidade dele simplesmente se dissolve.
É com o peso esmagador dessa iminente extinção cultural que começa a rodada de negociação mais crucial da história deles. E assim chegamos à parte 4, negociando a identidade nacional. É empolgante acompanhar a estratégia genial que o diplomata-chefe usou para tentar salvar o futuro de seu povo. A alavanca que Moisés usa na negociação é espetacular. Ele fundamenta todo o argumento no conceito de panim, que a gente traduz como presença ou faces. Naquela época, a identidade total de um povo era definida pelo seu soberano divino. Moisés bate o pé e argumenta firmemente que a única coisa que faz deles diferentes das outras nações é pura e simplesmente essa presença específica. Um mero anjo para acompanhar? Um representante qualquer? Não serve. Aceitar menos que a presença era aceitar a perda do status de nação escolhida. Era a base de tudo. E depois de garantir com sucesso a renovação desse tratado essencial, entramos na reta final, a parte 5, o limite da visão. Com o sucesso da negociação, o diplomata percebe que está com moral e, bom, ele meio que chuta o balde. No bom sentido, ele leva o protocolo diplomático ao limite extremo e pede uma concessão impensável. Ele pede para ver a cabode. Esse é um conceito de um peso imenso, indica a glória, a densidade, a substância física da entidade superior. A audácia é gigantesca. O mesmo líder que tentava esconder o rosto de uma sarça ardente lá atrás, agora confiando no seu título diplomático, pede para ver abertamente, sem filtros, a essência manifesta e insuportável do suzerano absoluto. Só que, claro, a biologia humana tem limites, não é? A resposta deixa muito evidente a letalidade dessa aproximação. A radiação, a energia pura, essa natureza absoluta da glória é totalmente incompatível com a fragilidade de um corpo humano vivo. Fica a mensagem clara e inescapável. Ninguém pode me ver e viver. Sendo assim, entra em vigor ali mesmo um protocolo improvisado de extrema segurança. As montanhas de granito do Sinai oferecem o abrigo perfeito. O primeiro passo é uma ocultação tática numa fenda profunda e segura. O segundo passo é uma barreira protetora ativa. Ele é coberto fisicamente pela mão divina para bloquear o impacto da glória que se aproxima. E o último passo é a permissão restrita. Ele só pode testemunhar o rastro deixado para trás, descrito metaforicamente como ver as costas. E isso nos entrega um dos simbolismos mais ricos que podemos extrair de toda essa história. O que significa, afinal, poder ver apenas pelas costas? Na etiqueta real da antiguidade, significava testemunhar os vestígios, o impacto das obras e os rastros de bondade deixados por um rei logo depois de ele passar. Não é acessar intimamente a face ou a essência absoluta dele, mas sim compreender o quão extraordinário ele é através dos ecos maravilhosos da sua passagem. O que nos deixa com uma provocação fantástica para fechar a nossa análise de hoje. Quando a gente olha para toda essa grandiosa negociação, surge uma reflexão que serve para qualquer busca nossa por entendimento. Naquela vontade imensa de compreender o grandioso, de entender tudo do universo, será que a gente não tem que aceitar esse mesmo limite diplomático? O que realmente significa ter de se contentar em analisar apenas as reações, os rastros de grandeza e os efeitos profundos de um fenômeno? Assumindo a nossa própria incapacidade de colocar as mãos na sua essência primária, é uma pergunta que redefine a forma como a gente lida com o mistério e nos ensina a ter mais humildade diante do desconhecido. Muito obrigado por acompanhar a construção deste suspense formidável junto com a gente. A busca pelo conhecimento sempre continua.